Por muito tempo, vivi preso a uma sensação que talvez você conheça bem, a de que o dinheiro sempre escapa. Não importa o quanto você trabalhe, planeje ou se esforce. Durante anos, eu acordava todo dia com o peso de uma conta não paga, a preocupação de não ter o suficiente para o próximo mês e a certeza de que essa era a vida que eu merecia. Eu era professor, ganhava um salário modesto de R$ 4.500 e mesmo sendo tão cuidadoso com cada centavo, parecia que o dinheiro evaporava. Eu acreditava que essa luta constante era o meu caminho, talvez até um teste divino. Mas, num momento de exaustão, algo mudou dentro de mim. Percebi que a falta de dinheiro não era um castigo ou uma sina, mas um reflexo do que eu carregava na minha mente e no meu coração. A Bíblia me mostrou isso com clareza em 2 Coríntios 10:5, que fala sobre levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Eu não estava alinhado com a verdade de Deus, mas com uma mentalidade de limitação que me mantinha preso. Foi quando comecei a estudar a palavra e a me inspirar em pensadores como Napoleon Hill, que dizia que a riqueza começa com um estado mental. Não era sobre ter mais dinheiro, mas sobre transformar quem eu era por dentro. Essa descoberta mudou tudo. Minha vida financeira começou a florescer quando parei de aceitar a escassez como normal e comecei a crer que Deus me criou para viver em abundância. Não estou falando de fórmulas mágicas ou promessas de riqueza instantânea, mas de uma verdade espiritual profunda. Você pode romper o ciclo da falta, se transformar sua mente e alinhar seu coração com a fé. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi, com base na Bíblia e em princípios de mentalidade que qualquer pessoa pode aplicar. Se você ficar comigo até o final, vai descobrir como dizer com convicção: nunca mais vou ficar sem dinheiro. A jornada começa com um entendimento simples, mas poderoso. A escassez não está no seu bolso, está na sua alma. Quantas vezes você já pensou que o dinheiro é difícil, que prosperar não é para você ou que a vida sempre vai ser uma luta? Esses pensamentos são como correntes invisíveis que te prendem a um ciclo de medo e frustração. A Bíblia nos ensina em Josué 1:8 que devemos meditar na palavra dia e noite para termos sucesso. Isso não é só sobre ler versículos, mas sobre deixar a verdade de Deus moldar a forma como você pensa, fala e age. Quando comecei a fazer isso, percebi que minha mentalidade estava enraizada em ideias que eu absorvia do mundo, que o dinheiro é sujo, que quem tem muito é egoísta, ou que a vida no Brasil é dura demais para prosperar. Mas Deus não pensa assim. Ele nos chama para sermos administradores sábios, para multiplicarmos o que Ele coloca em nossas mãos, como na parábola dos talentos em Mateus 20. Muitas pessoas vivem como se estivessem destinadas à escassez, aceitando que a vida é só pagar contas e sobreviver. Mas Deus nos criou para governar, para criar, para impactar. Ele não nos fez para vivermos sufocados, mas para sermos luz em meio às trevas. Quando entendi isso, comecei a mudar minhas palavras. Parei de dizer, não tenho dinheiro, e comecei a declarar, Deus supre todas as minhas necessidades. Essa mudança não trouxe milhões da noite para o dia, mas trouxe paz, clareza e direção. Napoleon Hill dizia que o que a mente pode conceber, ela pode alcançar. Combine isso com a fé cristã, e você tem uma força imparável. A Bíblia confirma em Marcos 11:24 que, quando oramos com fé, recebemos o que pedimos. Mas fé não é só acreditar, é agir de acordo com o que você acredita. Comecei a planejar meu orçamento com mais cuidado, a estudar formas de gerar renda extra, a buscar sabedoria, e aos poucos, portas começaram a se abrir. Ideias surgiram, oportunidades apareceram, e o dinheiro que antes escorria pelos dedos começou a se multiplicar. Não porque eu ganhei na loteria,
mas porque minha mente estava alinhada com o propósito de Deus. Você já parou para pensar no que está alimentando sua mente todos os dias? As notícias ruins, as conversas negativas, as redes sociais cheias de reclamações. Tudo isso molda sua visão de mundo. Se você quer prosperar, precisa escolher o que entra na sua cabeça e no seu coração. A Bíblia diz em Filipenses 4:8, para pensarmos em coisas puras, justas e de boa fama. Isso é reprogramação mental com base na fé. Quando você começa a pensar como Deus pensa, você para de se ver como vítima e começa a se ver como um filho do rei, chamado para viver em abundância. Mudar a mente é o primeiro passo, mas a jornada para a prosperidade exige que você rompa com padrões antigos e crie novos hábitos. Durante anos, eu vivi no piloto automático, trabalhando como professor, pagando contas e esperando que algo mágico acontecesse. Mas a Bíblia me ensinou que a fé sem obras é morta, como está em Tiago 2:17. Fé é ação. É decidir que você não vai mais aceitar a falta como parte da sua identidade. Quando comecei a estudar a palavra, percebi que Deus sempre trabalhou por meio de princípio. Na história de José, em Gênesis 41, ele não apenas sonhou com abundância, mas agiu com sabedoria para administrar os recursos do Egito. Ele planejou, organizou e confiou em Deus. Isso é o que precisamos fazer. Muitas pessoas querem prosperar, mas continuam agindo como se a escassez fosse eterna. Elas gastam tudo o que ganham, não planejam, não investem em si mesmas. Eu era assim, ganhava R$4.500, mas antes do dia 15, o dinheiro já tinha sumido. Por quê? Porque eu não tinha direção. Vivia pagando incêndios, pagando dívidas atrasadas, comprando coisas por impulso. Mas quando comecei a alinhar minha mente com a fé, percebi que precisava mudar minhas ações. Comecei a fazer um orçamento simples, anotando cada gasto. Separei 10% do meu salário para investir em cursos de educação financeira. Parei de comprar coisas que não precisava e comecei a valorizar o que já tinha. Isso não é sobre ser mesquinho, é sobre ser. A Bíblia diz em Provérbios 21:20 que o sábio tem provisões, mas o tolo gasta tudo. Essa mudança prática foi como plantar uma semente. No começo parecia pequeno, mas com o tempo colhi frutos que eu nunca imaginei. Outra coisa que aprendi foi a importância de semear bênção. Não falo só de dinheiro, mas de tempo, cuidado e serviço. Em Lucas 6:38, Jesus diz: dai e dar-se-vos-á. Quando você dá com o coração, Deus multiplica o que você tem. Lembro de uma vez que mesmo com pouco, decidi ajudar um colega com R$50 para comprar material escolar para os filhos dele. Eu não tinha sobrando, mas senti no coração que precisava fazer isso. Semanas depois recebi uma proposta de dar aulas particulares que triplicou aquele valor. Não foi coincidência, foi um princípio espiritual em ação. Napoleon Hill também falava sobre isso. A pessoa que serve mais, prospera mais. Pense nisso. As pessoas mais ricas do mundo não são as que guardam tudo para si, mas as que resolvem problemas para muitos. Você não precisa ter muito para começar a semear. Pode ser um sorriso, uma palavra de encorajamento, uma oração por alguém. Tudo que você planta com fé, Deus faz crescer. Mas para isso, você precisa vencer o maior inimigo da prosperidade, o medo. O medo de tentar algo novo, de falhar, de parecer ridículo. Durante muito tempo, eu tinha medo de investir em mim mesmo. E se eu gastasse dinheiro com um curso e não desse certo? E se eu tentasse um novo trabalho e fracassasse?
Mas a Bíblia diz em 2 Timóteo 1,7 que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Quando comecei a agir apesar do medo, vi portas se abrirem. Comecei a dar aulas online, algo que nunca imaginei fazer. No primeiro mês ganhei, não foi muito, mas foi o começo de uma nova mentalidade. Hoje, quero te convidar a fazer parte dessa jornada comigo. Se essa mensagem está tocando seu coração, não guarde isso só para você. Clique no botão de inscrição do canal e deixe um comentário dizendo: quero romper o ciclo da escassez. Não é só sobre seguir um canal, é sobre se conectar com uma comunidade de pessoas que, como você, acreditam que é possível viver uma vida de abundância. Sua história importa, e juntos podemos nos inspirar para crescer. Escreva nos comentários o que você sentiu ao ouvir isso, porque suas palavras podem encorajar outra pessoa que está precisando de esperança. Vamos construir essa corrente de fé e transformação junto. Agora que você entende que a prosperidade começa na mente e se manifesta nas ações, quero falar sobre algo que muitos ignoram: o poder da gratidão. Quando comecei minha jornada, eu vivia focado no que faltava. Minha casa era pequena, meu carro era velho, meu salário nunca era suficiente. Mas a Bíblia me ensinou em 1 Tessalonicenses 5:18 a dar graças em tudo, porque essa é a vontade de Deus. No começo, parecia impossível ser grato com tantas contas para pagar, mas comecei a praticar a gratidão todos os dias. Toda manhã, eu anotava 3 coisas pelas quais era grato: minha saúde, minha família, a chance de acordar e tentar de novo. Essa prática mudou minha perspectiva. Em vez de ver o que faltava, comecei a ver o que já tinha. E sabe o que aconteceu? Minha mente ficou mais leve, mais criativa. Comecei a enxergar oportunidades onde antes só via problemas. Napoleon Hill dizia que a gratidão é uma força que atrai mais bênçãos. Quando você agradece pelo pouco, Deus confia a você o muito. Isso não é teoria, é algo que vivi. Quando comecei a ser grato, comecei a perceber que meu salário de R$ 4.500, que antes parecia pequeno, era suficiente para cobrir minhas necessidades básicas e ainda sobrar para investir em mim mesmo. Comecei a fazer cursos online, aprender sobre investimentos simples, a buscar formas de usar meus dons para servir. A gratidão me tirou do modo vítima e me colocou no modo criador. Outra chave que descobri foi o perdão. Parece estranho falar de perdão quando o assunto é dinheiro, mas ouça, a falta de perdão é como uma corrente que te prende ao passado. Eu carregava mágoas de pessoas que me deviam dinheiro, de chefes que não me valorizavam, até de mim mesmo por erros financeiros. Mas a Bíblia diz em Mateus 6,14 que se perdoarmos, seremos perdoados. Quando liberei essas mágoas, senti uma paz que não explico. E com essa paz, veio clareza para tomar decisões melhores. Parei de gastar por impulso, parei de me comparar com os outros. Comecei a me ver como alguém digno de prosperar. Isso é tão importante. Você precisa se enxergar como Deus te enxerga. Ele te vê como um filho amado, chamado para viver com propósito e abundância. Mas para isso, você precisa parar de se sabotar. Quantas vezes você disse: não sou bom o suficiente, ou isso não é para mim? Essas palavras são veneno para sua alma.
A Bíblia diz em Salmos 39:14 que você é feito de forma maravilhosa. Quando comecei a crer nisso, parei de me diminuir, comecei a me posicionar com confiança, a oferecer meu trabalho com excelência, a acreditar que eu podia ir além. E fui. Hoje, além de professor, sou consultor financeiro para famílias, algo que nunca imaginei fazer. Tudo porque decidi alinhar minha mente com a verdade de Deus. Outra prática poderosa é a oração intencional. Não é só pedir a Deus para pagar suas contas, é buscar a direção dele. Em Jeremias 29:11, Deus promete planos de paz e esperança. Quando oro, peço sabedoria para administrar o que tenho, coragem para dar passos novos e fé para confiar que Ele está no controle. E Deus responde. Às vezes não é com dinheiro, mas com ideias, com pessoas, com oportunidade. Certa vez, orei pedindo uma solução para uma dívida de R$2.000. No mesmo dia, um amigo me indicou para um projeto freelance que pagou exatamente esse valor. Isso é Deus agindo, mas só acontece quando você se posiciona com fé e ação. Chegamos ao último passo: viver com propósito. Prosperidade não é só sobre ter dinheiro, é sobre viver a vida que Deus sonhou para você. Em João 10:10, Jesus diz que veio para nos dar vida em abundância. Essa abundância inclui paz, propósito e, sim, recursos para viver bem e abençoar outros. Quando comecei a entender isso, parei de correr atrás do dinheiro e comecei a correr atrás do propósito. Perguntei a Deus: como posso usar meus dons para servir? Como professor, percebi que podia ensinar não só matérias escolares, mas princípios de vida. Comecei a ajudar pessoas a organizarem suas finanças, a saírem das dívidas, a sonharem maior. E quanto mais eu servia, mais Deus multiplicava. Napoleon Hill dizia que a riqueza vem quando você entrega valor ao mundo. Combine isso com a fé cristã, e você entende que Deus te abençoa para que você seja uma bênção, como Ele prometeu a Abraão em Gênesis 12:2. Hoje, quero te desafiar a dar um passo prático. Durante os próximos 10 dias, faça isso. Primeiro, comece cada dia declarando: sou chamado para viver em abundância. Deus supre todas as minhas necessidades. Fale com fé, com convicção. Segundo, anote 3 coisas pelas quais você é grato. Pode ser algo simples, como o alimento na sua mesa. Terceiro, faça algo para abençoar alguém. Uma palavra de encorajamento, uma ajuda pequena, uma oração. Quarto, ore pedindo sabedoria e direção. Não peça como quem mendiga, ore como filho do rei. Essas ações vão transformar sua mente e abrir portas que você nem imagina. Minha vida mudou quando decidi viver assim. Hoje, não vivo mais no limite. Tenho paz, propósito e recursos para viver e ajudar outros. E você também pode. Se essa mensagem tocou o seu coração, quero te fazer um convite especial. Inscreva-se no canal e junte-se a essa jornada de fé e transformação. Nos comentários, conte sua história, como você está lutando contra a escassez, o que Deus está falando ao seu coração. Suas palavras podem inspirar alguém que está no mesmo lugar que você já esteve. E se tiver um tema que você quer que a gente aborde, escreva também. Somos uma família aqui, crescendo juntos, crendo que Deus tem o melhor para nós. Obrigado por chegar até aqui. Que Deus te abençoe e até o próximo.